Bom, os nossos convidados é o Dr. Marcel Simes, que é o chefe de laboratório de neuromodulação da Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado da Harvard Medical School, cofundador da HealthBiz e professor da USP. Christian Pensa é o fundador e CEO da CRISPR Venturas, especialista em construção de startups e inovação digital, founder em relações com investidores. E nossa Henriette, que todo mundo conhece, né? Tem mestrado em management pela MIT e doutorado na COP. É cofundador da HealthBit, embaixadora do Chapter Rio da rede Aging 2.0, é membro da Vertical Saúde da Câmara de Comércio Brasil-Israel e diretora financeira também da mesma. Gente, boa noite, obrigada por aceitarem o convite e a palavra é de vocês. Boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado, Marcel, Henriette, por estarmos aqui. Obrigado, Mônica e Câmara, por nos receber aqui hoje à noite e nos dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre inovação na saúde, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente começar a bater uma bola. Vocês me dizem se está aparecendo bem aí. Legal. Bom, o título, eu achei até que o título não é a melhor representação do que a gente vai hoje bater uma bola com vocês, porque sim, do lado do Venture Building, a gente olha para essa situação, para a construção patrimonial em startups, e aqui no caso Health Techs no Brasil, mas tem falar de Health Tech, falar de saúde é muito mais que isso, né? Falar de impacto na sociedade, falar de impacto na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, e como isso, como negócio, também é uma oportunidade escalável e de construção patrimonial a todos e de investimento anjo a todos também, né? Então, primeiro a gente trouxe aqui a definição que a própria OMS coloca o que são tecnologias da saúde, né? Então, de todas as maneiras que, por um dispositivo, né, por um procedimento, por um sistema, né, e você esteja levando entrega de valor através de conhecimento ou competências para solucionar problemas da saúde, a gente está olhando para tecnologias de saúde. E as health techs são o veículo de promover essa entrada de tecnologias no mercado, né? A gente olha muito o formato que Israel faz ao mundo das tecnologias, né? Eles idealizam a inovação, eles validam a inovação, eles envelopam isso numa empresa e abrem o capital na Nasdaq, né? Então, a startup é isso, é um formato de empresa para uma tecnologia que se comprovou e que tem potencial de escala. E, principalmente, quando a gente olha para a inovação tecnológica na saúde, que são as health techs, o que está muito claro que elas trazem de benefícios, né? A inovação faz isso, né? Ela traz novidades, ela propicia mais acurácia nos diagnósticos, ela reduz custo, né? O custo da saúde é um dos pontos fundamentais. O Dr. Marcel o tempo todo levanta essa bola para a gente, né? Você consegue entregar mais qualidade com menos custos. Então, são diversos os aspectos. Inclusive, queria, Henriette, Dr. Marcel, por favor, vamos bater uma bola aqui sobre isso, né? Porque a visão de vocês em relação a gente exercitar a inovação na área da saúde nos traz essa vantagem de conseguir entregar muito mais impacto na sociedade, né? De diferentes maneiras. Vocês só precisam tirar o mute para a gente... Perfeito, Christian. Então, mais uma vez, agradeço muito o convite, né? Tenho sempre escutado a Henriette falando com tanto entusiasmo, né? Da Câmara Brasil-Israel, sempre trazendo excelentes insights, né? Comentando sobre a excelência do grupo que participa dessa Câmara. Então, para mim, é uma grande honra, uma grande satisfação, né?
Isso, e o Christian está levantando alguns pontos, né? Alguns pontos que a gente tem sempre conversado entre nós, né? Então, um dos pontos é essa questão do impacto social, né? Então, a medicina está avançando, né? O sistema de saúde está avançando, as coisas estão melhorando, mas é essa preocupação de se desenvolver um sistema de saúde sustentável, né? Então, algumas das inovações vão trazer redução de custos, né? Vão deixar o sistema mais eficiente, melhorando custos, mas algumas inovações, por sua vez, podem resultar em aumento de custos, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos de cada uma desse tipo de intervenção, tá? Mas não sei se eu falo isso agora, Christian, quer continuar seguindo não quebrar sua linha de raciocínio, né? Boa. Vou seguir aqui, a gente daqui a pouco dá o gancho Legal. para isso. Depois a gente volta, então, destrinchando esses É, aspectos, tá? a gente teve a preocupação de trazer um pouco para vocês dados que mostrem um pouquinho do que é o mercado de startups Brasil, né? Primeiro, o mercado de startups Brasil está, quando comparado com os mercados internacionais, a gente está ainda engatinhando, né? Você vê que os grandes centros, nas pesquisas que a gente levanta, o Brasil está longe de aparecer até no levantamento, né? Tanto pelo aspecto da quantidade de inovações, como também pela profundidade, pela complexidade das inovações, né? Mas é aqui que estamos, então, de Brasil. Então, aqui a gente consegue trazer, por exemplo, a Liga Insights. Nós vamos trazer para vocês um sumário aqui de informações de diferentes fontes, né? A Liga Ventures tem esse relatório dele, chamado Liga Insights, e a gente destacou algumas coisas bem interessantes. O primeiro é que eles enxergam, o estudo deles mostra que, o estudo deles não, eles puxaram da Lancet, né, da The Lancet, que de onde estamos até 2040, a representatividade de serviços, produtos e serviços à área de saúde, que hoje é de 9% no PIB, hoje não, 2015 era, vai evoluir, né? Não só nosso PIB crescendo, mas também 2 pontos percentuais a mais de representatividade nesse mercado, né? Um dos itens também que, para quem a gente que está envolvido nisso, vê que uma das tendências é a questão dos wearables, né? Os wearables são os dispositivos que conseguem gerar dados nossos como pessoas, né? São os personal data devices, né? E aqui você vê, eles trazem esse dado aqui. Hoje, o mercado americano está aí faturando 6,2 bilhões e eles esperam que em 2 anos isso vá para 14 bilhões. Então, isso está mostrando, esse dado, que essa tendência está na iminência de realmente ganhar tração, né? Outra coisa muito interessante que eles colocam são as transações do mercado de private equity. O mercado de private equity é o segmento mais maduro dos fundos de investimento, né? Então, esse mercado maduro de fundos de investimento, em 2012, foram 277 milhões de dólares transacionados, e eles estão colocando aqui, nos primeiros 11 meses de 2019, nós tivemos 2,7 bilhões transacionados. Então, isso também está mostrando como é que o mercado financeiro de capitais está engajado de uma maneira exponencial em financiar inovações no mercado da saúde, né? Esse estudo da Liga, ele trouxe aí 260 startups mapeadas em 18 categorias. Tá? A gente coloca isso daqui porque o próximo que eu vou passar aqui, que é também bem interessante, já entrando no estudo da Distrito Ventures, também tem um estudo bem interessante que eles fazem anualmente. Aí aquelas 18 categorias da Liga passam aqui a se tornar 23 categorias, né? E é um estudo muito mais robusto. O estudo da Liga, da Distrito, ele nos traz, no mapeamento 2020 deles, 542 startups. E se a gente for olhar, por exemplo, para existe um outro agente de mercado mais recente, chamado Sling Hub. A Sling Hub, ela hoje tem um mapeamento de mais de 900 health techs no Brasil. Então, isso é para mostrar o quanto, sim, é um movimento crescente, né? E quanto isso está concentrado de uma maneira muito significativa na cidade de São Paulo. Impressionante isso, né?
O estudo lá da Liga, ela coloca 39% na cidade de São Paulo, e aqui o estudo da Distrito nos traz um número de 43% no estado de São Paulo, mas provavelmente a maioria disso está dentro da cidade de São Paulo. A Distrito, ela traz, só a gente olhando aqui, 4 categorias, né? Marketplace, sistemas de gestão, telemedicina e acesso à informação, a gente tem quase 65% das startups brasileiras nesses 4 segmentos, né? Aqui. E isso nos mostra o quanto o mercado ainda é concentrado em segmentos de baixa complexidade. O que significa isso? Oportunidade, né? O Brasil, o Dr. Marcel, aqui especialista de neuromodulação, eu não vi nenhum estudo trazendo aspectos de neurotechs, né? Como não, né? Se você olha um estudo de Israel em relação às startups mais relevantes no ecossistema hoje, neurotechs é o principal segmento lá. Então, são diferenças que mostram como o nosso Brasil, sim, é uma grande oportunidade para desenvolvimento, né? Henriette, nos salute com sua contribuição aqui. Como que a tua visão em relação à Health Tech, né? Hoje você é sócia de uma Venture Builder de Health Tech. Por quê? Qual é a estratégia? Por que isso te move? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu realmente entrei na área de saúde há alguns anos atrás. Eu venho, o meu background é de ciência e tecnologia, eu trabalhei no Ministério de Ciência e Tecnologia, trabalhei em diversos projetos de CIT, de fomento, e a área de saúde eu entrei a partir de um trabalho da Unesco. Eu comecei a fazer uma consultoria para a Unesco e era na área de saúde. E a partir daí eu acabei trabalhando também na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e isso veio também então a pegada de longevidade, de envelhecimento, senior techs. E quando eu me interessei, e foi no início de 2018, por essa área de startups, naturalmente o meu interesse em health techs já foi quase que natural, né? Não é que eu só tenha esse interesse, mas ele é um foco importante para mim. E aí, de 2018 para cá, eu venho acompanhando o crescimento exponencial, Christian, é o que você mostrou aqui nesses números. Inclusive, nós tivemos aí, com essa pandemia, um upgrade imenso, um salto quântico do número de startups em nível mundial, inclusive em Israel. Houve um crescimento muito grande de startups. Então, esse é um mercado que, para mim, ele une 2 fatores. Ele tem o fator do impacto social, né, que é muito grande, como a gente viu, né, os benefícios que as startups trazem. As startups, elas são muito ágeis, então uma coisa é você depender de um laboratório, um host e tal, para desenvolver outra coisa é uma startup que tem uma agilidade muito maior, tanto que nós temos hoje a questão da inovação aberta, né, que é a inovação dentro das próprias grandes empresas, elas se posicionando com hubs de inovação para atraírem startups e poderem agilizar os seus processos de inovação. Então, era isso, quer dizer, essa parte do impacto e também a parte financeira, porque, evidentemente, nós temos aí um crescimento exponencial e com muitas startups portadoras de futuro. E nós, na Criabis, temos um filtro muito rigoroso, o Dr. Marcel não deixa passar nada, né, Christian? A gente até tenta colocar algumas que ele veta, porque nós só aceitamos aquelas que realmente estão de acordo com a nossa tese de investimento e com os parâmetros estabelecidos pelo Dr. Marcel na questão técnica. E aí, com isso, nós temos uma confiabilidade, uma certeza maior de sucesso desses casos de startups. Então, é muito importante para mim ter esses 2 aspectos, a questão do impacto e a questão da confiabilidade no resultado e na agilidade da escala. Sim, e aí você traz o gancho, né, de nosso trabalho é fazer o desenvolvimento de cases promissores e cases que vão ganhar escala, né? E para isso o começo desse trabalho é uma boa definição de tese. E para definir uma tese no que você quer investir, a gente tem que estudar mercado, estudar tendências, né?
E aí um estudo que a Henriette contribuiu conosco, até para formar essa apresentação, muito interessante, eles trazem aqui, é da MJV Innovation, tendências para 2021, e óbvio que isso aqui são tendências já impactadas pelo nosso novo normal, né? No sentido de já absorvidas aqui as influências da situação que globalmente a gente agora vive, né? Depois dessa crise de saúde. E o que é isso? Nós aprendemos a ser mais remoto, o mundo como um todo, em vários aspectos, né? Mas na saúde, principalmente, conseguir fazer a entrega de valor de uma maneira mais remota, né? O foco da saúde aumentando a qualidade de vida sempre foi presente, mas agora as pessoas olhando mais para dentro, estando mais dentro de suas famílias e suas residências, voltou esse aspecto de, poxa, deixa eu investir na minha qualidade de vida, né? É fundamental isso. A digitalização, ela segue na questão da inteligência, dos dados, né? Hoje tudo precisa, sim, ser digitalizado, porque é dessa maneira que a informação vira inteligência de dados, né? E na hora que vira o dado está ali para ser analisado e aí a gente entra na famosa Data Analytics, né? Que é começar a aplicar a análise de dados. Inicialmente você usa matemática, estatística, mas na sequência você começa a gerar modelos de inteligência artificial, inteligência computacional, para a tomada de decisão, né? Então, esses são os pilares que essa pesquisa nos sugere. E aí, quando a gente olha para as tendências, são as tendências que o mercado já está seguindo. Aqui nós não estamos falando de nenhuma tendência super inovadora, são tendências já vigentes no mercado, né? Eu acho que, Marcel, você não compartilha um pouquinho para a gente no sentido nessas tendências, como é que você está vendo essa evolução? Qual que já está mais madura, né? Qual que vai gerar passos para outra? Contribui aí para a gente. Perfeito, Cristian. Então, vamos comentar um pouquinho das tendências, né, de quem vive os bastidores, né, quem está no dia a dia e sentindo um pouco a dor, né. Provavelmente muitas das pessoas aqui presentes também são profissionais da saúde, né, então eu vou falar um pouquinho de coisas óbvias, caso pessoas da audiência não sejam profissionais da saúde, tá? Então, antes de começar, fazer um pouquinho igual a Henriette, né, contar um pouquinho minha trajetória, né. Então, eu sou médico, neurologista, neurofisiologista e também fisiatra. E comecei nessa área inicialmente como pesquisador, né? Quando fiz meu doutorado, depois meu pós-doutorado na Harvard com o professor Felipe Fregner. E aí voltei para o Brasil, trabalhando como pesquisador e nessa vontade, né, de criar inovações, de melhorar a saúde, né? Meu foco, no caso, é a parte da neurociências, é a parte da neurotech, né? Meu foco principal, mas também eu contribuo com pesquisadores de outras áreas também, né? Mantive desde 2012, né, como professor assistente do curso Principal Imperative of Clinical Research da Harvard Medical School, né, que tem o professor Felipe Fregner como diretor, e um ambiente que a gente sempre está discutindo, né, as inovações na saúde, e é um curso que abrange pessoas de diferentes backgrounds, diferentes especialidades, né, então, e é muito interessante ver que, embora as dores sejam diferentes, os métodos, as motivações são semelhantes, né? E agora no nosso dia a dia, né? O que a gente percebe? A grande revolução que foi a digitalização, né, da medicina. Então, um dos aspectos que eu posso dar como exemplo, no caso da minha área, que eu trabalho com neurofisiologia, faço muito laudo de exame de eletroencefalo, por exemplo, né? Então, a gente fica lá olhando visualmente aqueles traçados, né? Não muito tempo atrás, era o quê? Era o exame impresso, no papel mesmo, né? Então, tinha lá um sensor que captava o movimento, fazia o movimento das penas, né? Que pintava o papel e você lia no papel, né? Cheguei logo no meu início da faculdade de medicina a pegar ainda esse tipo de eletroencefalo. Depois teve a digitalização do eletroencefalo, né? E aí junto veio o quê? O processamento desses sinais, né? Junto com o processamento dos sinais, veio a capacidade de a gente usar novas formas de processar esses sinais e obter mais informações, ao invés de olhar um simples traçado
gráfico, visual, né? E ainda, esse processamento ainda, nos dias de hoje, no grande maioria dos serviços, é feito visual, né? Mas o que a gente espera? Que em breve tenha um software, né, provavelmente baseado em inteligência artificial, que vá fazer esse laudo para a gente, né? Eu, como médico, pesquisador que vivo isso, não vejo com uma coisa ruim. Pelo contrário, né? O que eu mais quero é que tenha mesmo um software que me substitua nessa tarefa, que é uma tarefa relativamente braçal, né? De você ficar buscando padrões visuais e que faça isso melhor do que eu, né? Aí meu tempo vai poder ser mais útil para dedicar para outras atividades, né? Então, a gente passa a fazer outras coisas. Então, aqui é um exemplo do potencial uso da inteligência artificial no caso de uma leitura de exames, né? Já no caso de outras situações, como a ressonância magnética, a inteligência artificial já é uma realidade, né? Já existem softwares que fazem um laudo de uma forma mais precisa que o próprio médico, né? Mas aí, pegando como esse tópico de inteligência artificial, colocar o seguinte, que nem tudo é uma maravilha em relação à inteligência artificial, né? Então, um dos projetos que eu participo como pesquisador associado é um projeto da FAPESP, que tem como pesquisador responsável o professor Fábio Cosman, e é uma parceria FAPESP e IBM, né? É um projeto muito grande, que envolve várias áreas, e entre as áreas envolvidas é a área da saúde, na qual eu participo. E a gente tem discutido muito, então, o papel da inteligência artificial, né, na saúde, que é o core do nosso grupo nesse projeto. E a gente vê muita bobagem, né, muita bobagem mesmo sobre a questão da inteligência artificial na saúde, né. Então, uma das razões se tinha essa ideia que você vai pegar aí uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de prontuários médicos, colocar numa máquina e vai ter lá o diagnóstico, a terapia, e a máquina vai passar a fazer o papel do médico num contexto como esse. Eu acredito que isso um dia vai acontecer, mas vai demorar mais do que se achava que vai demorar, né? Por algumas razões. Uma das razões é a qualidade dos dados, né? Não só no Brasil, né? A qualidade dos dados que estão em prontuário médico, muitas vezes não é adequadamente preenchido, muitas vezes tem erros em prontuários, as informações não são confiáveis, né? E aí esse é um dos problemas, uma das limitações da inteligência artificial, né? Que é essa questão até se coloca trash in, trash out, né? Se os dados que forem colocados forem lixos, o algoritmo que vai ser gerado também vai ser um lixo, né? Entre as questões, né? Então aqui comentando a inteligência artificial, uma das tendências, né? Christian, quer continuar ou continuo nessa mesma direção? Não, seria muito interessante, por exemplo, qual a sua visão sobre a medicina preditiva, né? Isso Uhum, ganhou muito espaço, né? uhum, A parte de gestão de processos hospitalares a gente está vivendo na carne hoje na nossa Venture uhum, Builder, né? Eu acho que vai ser mais fácil dar um exemplo disso, né? E a saúde sob demanda também, né? uhum, Hoje o cliente poder ali estar ativa e também nós temos um case desse de vacinas, né? Mas se você pudesse, daí. uhum. Isso, então, ainda o modelo que a gente vive, esse modelo de existe sim uma certa prevenção das doenças, né, do que se conhece, então alguma coisa já é muito feita, né, mas é uma área que precisa ser melhorada, né, então ainda é aquele modelo de adoeceu e vai no médico buscar um tratamento, e a questão da medicina preditiva, né, de você prever a doença antes dela de se instalar, né, mesmo nos estágios iniciais, mas mesmo antes de se instalar, né, isso é uma tendência e a tecnologia vai estar ajudando para isso, né? E aí, dentro da questão da medicina preditiva, o que a gente acha interessante é a questão dos wearable sensors. Então, a ideia de você ter um wearable sensor como Samsung Watch, Apple Watch, um smartwatch da vida, que hoje em dia existem alguns sensores simples, né, de movimento e tudo mais, mas eles estão melhorando, né? Então, as versões mais novas vão vir com sensores para frequência cardíaca, sensores até para eletrocardiograma sendo desenvolvidos, sensores que pegam a oximetria. Então, a ideia de você ter um sensor que vai captando a sua atividade ao longo da vida,
ao invés de simplesmente fazer um exame quando começou a se sentir mal, né? E aí a ideia de que esse sensor, sendo usado ao longo da vida, ele é capaz de captar pequenas modificações e aí prever doenças, né? Gerar Então, alertas, né? gerar alertas. E aí a inteligência artificial para esse tipo de aplicação vai ser algo importante, né? Então, conseguindo o quê? Você faz de uma forma algoritmos, né? Que consiga identificar, olha, o paciente que tinha tal padrão no sensor desenvolveu tal doença. Então, aí o algoritmo já conseguir identificar, então, que aquele padrão é o padrão que vai determinar a doença X ou Y, né? E já existem algumas coisas nessa linha, né? Então, por exemplo, doença de Parkinson, né? Uma das alterações da doença de Parkinson, né, começam o quê? Com movimentos chamados bradicinéticos, né? Movimentos mais lentos. A perda do balanço da mão, né? A marcha passando a ficar em pequenos passos, né? Então, com o que existe hoje de wearable sensors, já é possível captar, então, essas pequenas modificações, né? E agora, claro, tem que passar por um grande processo de uma validação clínica, uma validação científica desses algoritmos, mas é algo que provavelmente vai estar aí no mercado para os próximos anos, né? Não acho que é algo tão distante assim. Você traz esse ponto também é muito importante, porque aqui nós somos como uma venture builder e uma gestora de fundos, mas aí na audiência a gente imagina que ou são investidores anjos ou futuros investidores anjos, né? Uhum. E isso traz precisamos ter a ciência que investir em projetos de saúde tem um tempo de maturação maior tradicionalmente do que outros segmentos, como educação, indústria. Então, essa é uma característica do investimento na saúde, esse prazo maior para as coisas darem resultado. Mas isso principalmente quando a gente está investindo no desenvolvimento de um medicamento, no desenvolvimento de algo físico, um dispositivo. Agora, quando a gente está usando plataformas digitais para entregar valor ao cliente, isso sai da jogada. A plataforma digital, lidando com inteligência de dados, ela consegue, sim, entregar valor de uma maneira mais ágil, né, como todos os outros segmentos, né? Mas é importante também, aqui a gente conversou das tendências, né? Então é importante quando você vai investir num segmento que você esteja entendendo quais tendências que atualmente estão impactando esse segmento. Mas a gente tem muitas preocupações que a gente bate bola o tempo todo aqui na nossa rotina, né? Por que a gente não vai nas universidades e mapeia e faz dali saírem os projetos, né? Ou casos que, aí a questão da visão sistêmica, né? Pessoas que desenvolvem algo e querem empurrar essa solução no mercado, mas não têm o entendimento de todo o ecossistema, né? Isso é uma coisa que recentemente um advisor nosso nos trouxe bastante. Entender o funcionamento dos grandes players e, principalmente, trazer esses grandes players para trabalharem com as inovações das startups, né? Então, Henriette, essa questão do perfil empreendedor versus o perfil do pesquisador acadêmico, né? A gente já teve aí algumas experiências frustrantes nisso. O que você nos fala? Principalmente frustrantes para o pesquisador, porque o pesquisador ele chega com uma ideia e ele acha que já tem a startup. Ele tem uma certa confusão do que é uma startup e o que é uma ideia. Normalmente, a ideia, que às vezes pode estar até já patenteada, ela vai requerer ainda anos para validação e para se transformar em um produto, né? E nós temos o MVP, que é o mínimo produto viável, quer dizer, nós temos a validação de mercado. A outra coisa também é a questão do perfil do pesquisador em relação ao empreendedor, né? Que é a situação que está aqui. Às vezes o cara é um excelente pesquisador, mas é empreendedorismo zero. Nesse caso, ele necessariamente vai precisar de um sócio com o perfil de gestão. Não vai dar certo, ele é pesquisador, ele não vai conseguir escalar o negócio, não vai conseguir ir para frente, porque ele tem um perfil de pesquisa, né? Então, tem esses dois aspectos, tanto a questão de
você quer ser empreendedor? Aliás, eu vejo o Christian sempre perguntando isso. Uma pessoa que é pesquisadora, ele pergunta, você tem certeza que você quer empreender? Você tem certeza que você vai sair? Porque se você vai empreender, você vai ter que se dedicar de corpo e alma ao seu empreendimento. Você não vai poder ficar na bancada, como você fica hoje, né? Tantas horas pesquisando. Então, essa é uma questão que nós temos que alertar o pesquisador. E, normalmente, quando a gente vai até a universidade, o que acontece é isso. São pesquisas muito meritórias e com grandes possibilidades de êxito, mas que vão demorar 5 a 10 anos para virarem um produto, se virarem. Né? Eu acho que também, às vezes, o inverso, né? Se é só o empreendedor, né? Aquele startupeiro, né? Principalmente no ramo da saúde, ele precisa ter um suporte científico. Então, essa formação dessa equipe complementar é muito importante, porque senão fica uma análise muito rasa, né? Nós mesmos, como Criabis, não teríamos como atuar no segmento da saúde sem o know-how de um grande especialista de saúde, né? Quantas vezes eu e Henriette nós nos animamos com uma health tech, apresenta para o Marcel, ele fala, isso aqui lá já em Israel já tem há muito tempo, isso aqui, cuidado que não é dessa forma. Então, assim, tem que ter profundidade no ramo da saúde também, não é então, combinar os perfis, né? E essa questão da visão sistêmica, né, Marcel? Entender que é um ecossistema que você tem players muito robustos, e quando eu digo isso, você está trazendo para a mesa as seguradoras, você está trazendo as redes de hospitais, você está trazendo os fabricantes de equipamentos, as fabricantes de medicamentos, principalmente, né? São players relevantíssimos no mercado. E você querer implementar algo e você não entendendo como é que esse ecossistema é influenciado por esses players, é uma inocência bonitinha de se ver, mas não quer dizer que a sua startup vai virar algo extremamente escalável, né? Como é que você enxerga isso, Marcelo? Essa questão de querer um pequeno grupo de pessoas implementar, uma pequena empresa implementar algo num segmento de gigantes, né? Colocar assim que é sempre uma grande satisfação, né, quando as startups nos procuram, né? Então, assim, é sempre uma honra recebê-las, escutá-las, né? E eu acho que é uma coisa muito importante, assim, essa mudança cultural que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então, de ter essa ideia de empreender, criar uma inovação, né? Então, é interessante que quando você tem uma vivência fora, em outras universidades, mesmo Israel, que eu já tive a oportunidade de estar, existe uma cultura de você estar na faculdade já pensando o que eu posso fazer para melhorar o que existe, né? E no Brasil, ainda a nossa educação é muito focada no sentido como é que é feito, qual que é o certo, deixa eu copiar o que é feito, né? E aí naquela ilusão de que o conhecimento é estanque, a coisa já está sedimentado e as coisas não vão mudar, né? Então, o que a gente vive hoje, né, esse grande número de pessoas querendo criar startups, coisas novas, é um momento muito importante, né? E a gente sempre busca direcionar, né? Então, às vezes, vem aquela startup que tem uma ideia muito boa da parte científica, isso a gente já viu, né? Algumas startups nos procuraram com ideias boas, né? Mas é aquilo, ainda carecendo de ter uma ciência básica, de ter uma validação ainda com estudos em animais, para depois passar em estudos de humanos e depois aquilo virar um produto. E a gente orienta, buscar financiamentos, como em São Paulo, né, tem a FAPESP, tem chamadas específicas para isso, né, se associar com universidades que possam ajudar o desenvolvimento desses produtos, ou ainda a indústria farmacêutica, né, que muitas vezes quando é alguma ideia no ramo da indústria farmacêutica, procurar alguma indústria para dar o suporte para esse desenvolvimento inicial, né? E a gente vê o outro lado, né? Como o Christian me colocou, a gente me colocou. Aquele empreendedor que tem uma ideia, então fala, não, agora eu estou com uma ideia que eu vou fazer aqui um sistema que vai revolucionar o tratamento da reabilitação neurológica, coisa que a gente já viu. Calma, não é tão simples assim, né? Não é só fazer um software, um joguinho e sair aplicando. Aquilo tem que passar por uma validação científica também. Então, a gente vê esse outro lado de já ter alguma coisa que acha que está pronto, mas
que carece da validação científica, né? Mas e a gente é sim seletivo, a gente busca, né, trazer aquelas que estão mais preparadas, mas por uma tese nossa, né? Mas eu sei que existem outras builders que têm tem diferentes visões, né? É, E aí eu eu acho gosto. que essa linha, né, Marcelo, a gente veio até aqui falando, olha, as tendências, as preocupações, né? Mas aí até um slide que você vamos falar das mudanças de tendência, né? Uhum, Porque o dinamismo é algo fundamental quando você lida com inovação, porque é o dinamismo uhum, de você testar, errou, erra rápido, muda, o famoso pivotar, né? Mas principalmente você está atento ao mercado. E se você está apaixonado numa ideia, você não está atento, você não está ali, né, buscando os sinais do mercado, né? E aqui esse é um gráfico que você nos forneceu hoje de manhã para a gente mostrar uhum, isso, porque isso uhum. aqui mostra claramente uma tendência e que de repente a pandemia mudou essa tendência, né? Explica um pouquinho para a gente. Isso, então, é interessante, né? Um gráfico aqui histórico, né? Das causas de morte, né? No Brasil, estou colocando aí desde 1930, né? Onde a gente vê ali em cinza tem as causas que são infecciosas e parasitárias, né? E a gente vê com a melhora de saneamento básico, urbanismo, desenvolvimento de antibiótico, de terapias medicamentosas, né, para tratamento de infecções, a gente viu o quê? Essa queda, né, importante das infecções com uma causa de morte, né? E aí, em paralelo, o envelhecimento populacional, né? E aí, com o envelhecimento populacional, o que começou a surgir, né? Então, as neoplasias, né? Então, como uma causa importante de morte, e as causas cardiovasculares, né? Então, AVC, infarto agudo do miocárdio, né? Então, mais relacionado aí com envelhecimento populacional, né? E é interessante, como eu estava comentando hoje de manhã com o Christian, né? Essa ideia de que se tinha essa ideia, não, problemas infecciosos estão resolvidos, né? Então, a gente está vivendo um momento que a questão, a preocupação com a infecção tinha caído, de certa forma, para segundo plano, né? E mesmo assim, vacinas, né, que estão aí, vacinas super importantes, vacinas que têm um grande impacto para a saúde, para a sociedade, muitas vezes deixando de ser tomadas simplesmente porque as pessoas pararam de se interessar pela vacina, começar a questionar a importância da vacina, né? Questionar as evidências científicas sobre a importância da vacina. E, de repente, veio a Covid, né? Falando para a gente, não, essa história não está terminada, pelo contrário, né? As doenças infecciosas, elas estão aí, a gente precisa tomar esse cuidado. E aí retomou, né, essa questão da grande importância da vacinação, né? E aí surgem também oportunidades, né, de melhorar a distribuição, melhorar o acesso às vacinas, né? Então, eu acho que o Christian pode comentar um pouquinho da vacinas.net, né, que é uma das startups que estão né, conosco, né, na HealthBiz. Quer comentar, Christian Rett? Sim, aí a gente entra eu e Henriette, é o nosso dia a dia, né, Henriette? Nosso pipeline de venture building, né? Mas na hora Chegou a que a nossa gente, praia. é, quando a gente olha para isso, né, houve uma inversão de tendência. E aí essa inversão de tendência, para nós como venture builder, ter encontrado o Marcos Tendler, que é um empresário. Esse é outro ponto, né? Não é só a tecnologia, é um composto, né? A tecnologia é o empresário, é o conjunto. É um empresário que tem uma extrema experiência no mercado de vacinas há décadas, né? Que já participou aí da formação dos principais cases relacionados a isso, e agora com uma proposta inovadora do primeiro marketplace de vacinas do Brasil. Ser o primeiro é só algo que é passageiro, até vir o segundo, né? Mas a gente conseguir implementar e maturar isso com rapidez pode sim nos trazer um case muito interessante, né? E também então, a própria HealthBiz, nós estamos aí há menos de um ano oficialmente operacionais, né, analisando cases e construindo os cases, mas a gente hoje tem uma satisfação de falar dos dois primeiros cases da nossa carteira, a Vacinas.net e a Nursing Solutions, né? A Nursing Solutions também ela traz vários exemplos
de como fazer de uma maneira diligente e responsável o processo de construção de health techs, né? A Nursing Solutions ela trouxe para nós uma oportunidade de um software de rastreabilidade de instrumentais cirúrgicos e outros materiais de centrais de materiais esterilizados, né? Todo hospital tem uma CME, né? Então, a Nursing está dentro daquela tendência de sistemas de gestão de hospitais, né? A Vacinas.net houve essa inversão de tendência para vacinas, mas como marketplace, facilitando o acesso à vacina no Brasil todo, né, ela entra na questão do health on demand, né, o cliente ir buscar o que ele precisa na hora que ele precisa, aonde fosse mais conveniente a ele, né? E aqui nesses dois casos a gente pode dar o exemplo, por exemplo, a Vacinas.net, a gente começou o trabalho com eles tinham um valuation na época, pelo valuation que a gente estruturou, de 6 milhões de reais. Fizemos um pool de investidores que investiram nesse negócio, isso foi em setembro do ano passado, né? E aí, com o capital, eles tiraram o marketplace de 5 sellers para mais de 100 sellers. Então, aí em centenas de cidades do país presentes. Então, é um movimento que trouxe uma musculatura a mais para o negócio, e agora, em janeiro, a gente fez uma nova rodada de captação, em que o valor da empresa, pelo valuation independente, já foi para 14 milhões, né? Então, de 6 a gente pulou para 14, não, 13, né? Se não me engano. 14 foi a outra. Então, olha aquele investidor anjo que apostou no caso da Nursing, que já estava bem estruturado no nosso pipeline. Em 4 meses, ele de 6 pulou para 13, 122% de retorno em 4 meses, né? E, ao mesmo tempo, a gente não só conseguiu trazer, foi $500 mil que a Nursing captou agora, mas nós formamos um pool de investidores, que hoje já soma 5 milhões de reais, para a própria Nursing utilizar o recurso desses investidores em contratos de curto prazo para comprar e vender vacinas e vender no marketplace, né? Então, olha como você começa a casar o potencial de uma tecnologia digital com o potencial do capital. Se não fosse esse pool de 5 milhões que hoje a Vacinas.net tem à disposição dela para comprar e vender estoques de vacina, a famosa flipagem de estoques, ela não teria como acelerar o processo dela como vai acelerar daqui para frente, né? Então, juntar o capital com a tecnologia, com a inovação, é uma fórmula muito interessante. Em realidade, você não... A questão da Nursing, por exemplo, né? É uma startup que está early stage, testando em 4 hospitais, mas como ela está formatada o plano estratégico dela de uma maneira muito relevante. Justamente, nós começamos o trabalho com a Nursing, eles praticamente num estágio muito primitivo, digamos, um estágio early, muito cedo. E foi ótimo, porque nós pudemos colocar a mão na massa e estruturar essa startup de uma forma que pudesse ter uma escalabilidade com segurança, com uma estrutura importante, né, de governança, de compliance, de plano de negócios. Então, com isso, nós estruturamos, era uma ideia excelente, patenteada, etc. Mas, se não tivesse esse nosso suporte, provavelmente ficaria patinando, e aí outros... porque na questão da startup, a velocidade é fundamental, né? Como o Christian falou, na questão da Vacinas.net, foi a primeira. Mas o fato de ser a primeira não significa que será a maior, porque outras rapidamente podem copiar a ideia e fazer o mesmo. Então, a importância da agilidade. No caso da Nursing, a gente conseguiu, nós estamos já finalizando mais validações, estamos com um parceiro importante, né, um player importantíssimo do mercado, que se associou também, isso é outra parte também do nosso trabalho, fazer essas negociações, e então, com isso, nós estamos consolidando um caso que tudo indica que terá um grande sucesso, uma escalabilidade rápida e para uma venda a toda a rede hospitalar brasileira. Brasileira e talvez no exterior também, porque, ao que saibamos, é um produto inovador em nível mundial. A questão da Nursing, ela
a questão da vacina, ela já trazia no empreendedor o know-how dele de décadas e décadas do mercado. Então, para ele era natural pensar na inovação na vacinas 4.0, né? No caso da nursing, o sistema foi desenvolvido por um enfermeiro. É um enfermeiro que sofre da dor. Então, ele desenvolveu um sistema que, comparado aos outros sistemas do mercado, ele é muito mais flexível, ele é muito mais adaptável à necessidade ali da equipe de CME. E foi interessante que a FAME, né? A FAME, ela é a maior produtora nacional de equipamentos e materiais para CME e é a principal fornecedora internacional para empresas dos Estados Unidos e Europa de partes para os equipamentos que eles produzem lá, né? Inclusive todos eles powered by FAME, né? E o CEO da FAME, ele identificou que esse software é o software que, na visão dele, é o mais promissor a mercado, né? E aí a gente conseguiu alinhavar para que ele venha a ser sócio da startup, mas sócio num formato em que ele não vai engolir a startup para o grupo dele, e sim acelerar essa startup a mercado, inclusive nas relações internacionais que Estados Unidos e Noruega. Então, construir os cases com estratégia, aí está né? Só que você não consegue construir com estratégia se você não conhece do mercado, né? Então, é aí que está essa questão de realmente fazer esse trabalho com especialistas, né? E aí fica o convite, sim, com certeza que na Câmara nós temos especialistas da saúde que têm muito que podem contribuir conosco nessa jornada, né? Nós, na HealthBiz e na CriaBiz como um todo, estamos hoje com o conceito dos grupos, os comitês de co-desenvolvimento. Ou seja, não é só o especialista vir aqui fazer investimento anjo, que é pôr o seu capital nos projetos, né? Quem investiu na Nursing a 3 milhões de valuation, na captação que a gente fez a 6, já dobrou, né? Provavelmente vai dobrar de novo em um semestre. Mas trabalhar conosco na construção dos cases e também construir participações sem o capital, ajudando na construção dos cases. Isso é algo que nós queremos e temos feito. E a outra questão também é o pool de investimento que nós estamos estruturando focado em health tech, né? Vai ter também o pool focado em fintech, mas o que é o pool? O pool é uma oportunidade de quem não quer tomar a decisão de investir na vacinas, ou na nurse, ou em outro case de maneira específica e individual, colocar o dinheiro no pool, que é como se fosse um mini fundo de investimento, e aí ele está investindo numa carteira, né? E por que nós, CriaBiz, idealizamos de construir o pool? Para que a gente possa também investir em cases especiais fora da nossa fronteira, fora da CriaBiz, né? Então, é uma forma de nos diversificarmos a mercado, né? Marcelo e Henriette, como é que vocês... Não, Cristian, só uma pergunta aqui que foi feita particularmente. Algumas pessoas não sabem o que é player e o que é cases. Quer explicar? Eu acho que quando eu falei a palavra player, eu quis dizer dentro do ecossistema, dentro do ambiente, do setor da saúde, os tipos de empresas que atuam nesse segmento, né? Então, o player seria um tipo um tipo de empresa, um tipo de membro desse ecossistema. Por exemplo, um player são os hospitais, outro player são as seguradoras, outro player são os bancos, outro player, né? E a os outra fabricantes, como a FAME é um player. Exato. Né? E qual era essa pergunta? Cases. Cases, para nós, são os projetos. Exemplos, né? Os exemplos. Os Mas casos. você sabe que agora, quando eu entrei nessa área também, eu falava, por que a gente fala em inglês palavras que tem em português, né? Mas quando eu fui ver, estava falando também, não tem jeito, é o meio que contamina, né? Mas tá bom. Mas eu acho que, então, deixa eu refrasear o que eu coloquei. Então, hoje nós, na CriaBiz, nós estruturamos um grupo de co-investimento, né? Então, o pool é o grupo de co-investimento, onde as pessoas que não querem tomar decisões de investir no projeto A ou no B, eles aportarão o capital nesse grupo de co-investimento privado, fechado, e nós da CriaBiz e da HealthBiz vamos tomar as decisões de investimento para montar essa carteira de startups da saúde, né, que são as health techs. Mas muito bem, acho que esse caso da Nurse Solution acho que é um exemplo bem interessante também de
esse paralelo, né, da pessoa que conhece a dor, conhece o problema e desenvolve uma coisa já sabendo quais são as soluções que precisam ser resolvidas, né, quais são as soluções que precisam ser dadas para os problemas, e às vezes existem as pessoas que olham de fora e querem resolver um problema sem viver e acaba não dando muito certo, né. Então a gente já teve pessoas que nos procuraram que com excelente currículo, excelente conhecimento de programação, excelente conhecimento sobre inteligência artificial e vindo com propostas que a ideia era ótima, o problema era real, mas meu comentário foi a IBM, a Apple e a Microsoft estão exatamente tentando resolver o mesmo problema há anos e não estão conseguindo, né? Por que você acha que vai conseguir resolver esse problema? E, na verdade, provavelmente não mesmo, né? Mas aí é aquele desconhecimento do campo, desconhecimento de que é um problema muito mais difícil de resolver do que parece para quem olha de fora, né? E, por outro lado, um caso da Nurse Solution, que é um enfermeiro que vivia aquilo e desenvolveu um software relativamente simples, e uma das qualidades do software é justamente ser simples, né? Justamente ser fácil de usar, mas que tem aí um grande valor, né? Christian, tem uma pergunta aqui. Qual o roteiro para os que quiserem investir em startups da CriaBiz? O que é necessário? A Câmara Brasil, Israel, Rio de Janeiro nos provocou para uma evolução interna nossa, né? Nós sempre tivemos o grupo que chama-se CriaBiz Angels, que é o grupo de investidores que já investiram conosco, né? E aí, desde que nós fizemos o curso de investimento aqui na Câmara, surgiu uma quantidade relevante de pessoas querendo fazer o investimento, mas não prontas para fazer ainda, né? Então, nós criamos um outro grupo chamado CriaBiz Angels Educa, que nós chamamos de grupo de acesso. Esse grupo, ele recebe as mesmas informações, é um grupo de WhatsApp, né? Fechado, privado, e que ele recebe não só os materiais educacionais que a gente tem criado, então, dentro da CriaBiz, da HelpBiz, da CriaBiz Tech, a gente cria vídeos explicando vários diversos aspectos do investimento anjo, né? Esses materiais estão lá compartilhados. Mas, principalmente, quando as startups entram na nossa carteira, nós compartilhamos nesses grupos os cases, e quando ocorrem as rodadas de investimento, ali a gente compartilha também. A gente tem aqui, quer ver, olha, acabei de ver a Silvia Levi aqui. Silvia Levi, querida investidora da nossa base, ela, quando adentrou o CriaBiz Educa, ela viu uma oportunidade de investimento, se não me engano foi na Coletando, a primeira que ela investiu, e ela falou, Cris, quero investir, né? Então, a gente tirou ela do CriaBiz Educa e colocou no CriaBiz Angels, e ela entrou naquele pool de investimento, naquele grupo de pessoas que fizeram investimento naquela social fintech lá chamada Coletando, né? Então, essa é uma forma. A outra forma mais fácil de fazer vão ser os pools de investimento, porque pelo pool de investimento é que nem colocar um dinheiro no fundo, né? Olha, eu não sei investir em metais preciosos, então eu vou lá na XP e coloco o meu dinheiro num fundo ouro, num fundo prata, num fundo de criptomoeda. Eu sei que eu deveria me expor àquele mercado, mas não sei como fazer. Então, os nossos pools de investimento vão ter essa função de ser um veículo diversificado de investimento. Só que dentro da CriaBiz, a gente vai fazer os pools segmentados por setor, né? Então, os primeiros 2 pools que a gente vai levar ao mercado é o pool Health Tech e o pool Fintech, né? Então, acho que seria essa... Então, assim, quem tiver interesse, nos procurem, nós vamos buscar o seu telefone, o seu WhatsApp para te inserir no Educa, e a partir do Educa você vai poder conhecer bastante do nosso ecossistema, e é natural a evolução. Bem, eu vou colocar então vou colocar aqui no chat o meu e-mail, porque aí quem quiser pode escrever para mim e eu faço a inserção da pessoa no grupo. E eu acho, Mônica, que a gente poderia já ir encerrando, né? Não tem mais nenhuma pergunta. Já estamos exatamente com 1 hora, né? Estamos cumprindo o nosso cronograma. Acrescento que nós vamos colocar, está sendo gravada essa live, vai ser colocada no YouTube, provavelmente hoje ou amanhã,
e vamos avisar, o YouTube é o canal da Câmara, no YouTube, e vamos fazer também um apanhado dos melhores momentos, 5 a 8 minutos, para depois também distribuir através do YouTube da Câmara e também da Criabice. Então, Mônica, para as palavras finais. Olha, foi extremamente interessante. Eu acho que em certos momentos um pouquinho vocabulário muito de vocês e não nosso. Né? Essas perguntas partiram de mim, que eu sei o que é o significado, mas chamemos o leigo, ainda não. Quero agradecer imensamente vocês e, com certeza, em outra oportunidade estaremos juntos novamente. Uma boa noite e obrigada a todos. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Obrigado gente. pela Boa oportunidade, noite, obrigada a Prazer. todos. Obrigada.